Combinado. Bom, bom dia a todos vocês que estão aí escutando. Josué, muito obrigado por participar. O Josué representa a Ethiopian aqui no Brasil. O que vocês precisarem, ele resolve. E é verdade, não é brincadeira não. É uma pessoa que Ficamos, né? realmente está junto do trade e tem uma flexibilização, vamos dizer, para ajudar, né? Você está disposto a fazer isso. Isso Verdade. facilita bastante o nosso trabalho. E a Ana, que já esteve aqui ontem, né, com os hotéis One and Only, hoje vai trazer o treinamento de Ruanda para nós. Eu acho que a maioria de vocês já conhece ela é conhecida aqui no mercado, já está há um tempo na On Request. Isso, E 3 anos. 3 anos. E aí eu vou passar a palavra, eu não sei como que vocês normalmente se organizam, se começa com o Josué, como é que é feito, e para vocês poderem falar, a palavra agora é de vocês. Josué. Pessoal, obrigado mais uma vez. Obrigado, Fabiano, Ana, pelo convite, pela oportunidade. Para nós é sempre um prazer estar com vocês. Com a CT Operadora, que vamos fazendo um trabalho já de aproximação, enfim, já surtindo alguns resultados em vendas. E a gente espera realmente cada vez mais aí ter essa oportunidade. Nosso recado hoje é muito breve, mais para que vocês conheçam o que a Ethiopian já está operando, né? Dar um pequeno review aí sobre as nossas operações aqui de uma maneira geral, porque muita gente sabe que não, às vezes fica naquela informação, a companhia será que está voando, será que não está, como estão as operações, seguras ou não, então é mais nessa informação, tá? Como nós temos pouco tempo, eu vou iniciar aqui um breve compartilhamento da tela, porém, não vou entrar em detalhes em cada slide que nós vamos passar, mesmo apenas para que a gente conheça um pouquinho aí de algumas informações relevantes da nossa operação. Tá, lembrando que desde 31 de março, onde nós reduzimos a nossa frequência, nós tivemos aí a oportunidade, na verdade, de permanecer com 2 voos, né? Enfrentamos toda a pandemia com 2 voos semanais, saindo de São Paulo até Addis Abeba. É um momento bastante crítico, foi melhorando as coisas aí no final de julho, agosto já tivemos aí, opa, estou vivo, né? Um setembro bem positivo, um outubro melhor ainda, novembro um pouco mais tímido, mas também que nós estamos aí dentro do esperado, principalmente que nós estamos vivendo, né? Então é importante sempre lembrar que as operações estão regularmente operando com um índice baixo de cancelamento, salvo erro quando às vezes a ocupação está muito baixa e realmente não tem o que fazer, tá? Então só para a gente fazer um breve review aí dessas operações, compartilhando aqui com vocês o nosso hub Addis Abeba, né? Então essa centralização aí que está ao nordeste da África, ela permite uma conexão muito rápida com diversos pontos da África, do Oriente Médio e também da Ásia. Tá? Então nós falando em África, nosso ponto agora principal é fortalecer as operações na África do Sul. Até enviamos um comunicado a semana passada para o trade falando do aumento das conexões de Johannesburgo e aumento das conexões para Cape Town também. Então essa frequência Addis Cape Town, Addis Johannes vem sendo incrementada e ajustada para uma melhor conexão. É claro, pessoal, que não é um momento tão fácil, às vezes, de a gente ter uma frequência diária e 100%, mas estamos com um grande avanço para que a gente possa atender também essa fatia do trade acostumado a vender aí a África do Sul, tá? Então, aí, lembrando que nós temos acordo aqui no Brasil com a Gol, Azul e Latam. É importante dizer que às vezes tem passageiros e agências que trazem o passageiro aí de outras localidades. Nós estamos operando para mais de 67 destinos atualmente, né? Além de Addis Abeba, é o nosso hub principal, e também sempre oferecendo a oportunidade do passageiro ficar 1 ou 2 noites na volta lá em Addis Abeba para conhecer também um pouquinho do turismo da Etiópia. Aqui, por exemplo, alguns exemplos de Nairobi, de Zanzibar, vocês podem ver que as conexões são super tranquilas, né? São conexões rápidas, o voo chega lá às 19h30, ele parte às 23h15. Essas mesmo formato acontece também para Kigali, na Ruanda, que é o nosso tema da reunião de hoje. São conexões otimizadas e quando acontecer de ter uma pernoite lá em Addis Abeba, temos um hotel do lado do aeroporto para hospedar esse passageiro, que é o Skylight Hotel. Nosso serviço de bordo continua sendo implementado, cumprindo com os protocolos de segurança,
classe econômica e executiva disponível em todos os assentos, com configuração 3 e 3, né, no Boeing 787 Dreamliner, que é a nossa aeronave padrão. Nosso selo 2019, esperamos recebê-lo também em 2020, pelo terceiro ano consecutivo. Nós ganhamos o selo daí como melhor companhia aérea do continente africano. O programa de milhas também é importante para o passageiro. E o aeroporto de Addis Abeba, que muita gente tinha receio, ele hoje tem uma estrutura bem diferenciada do que estava no passado, já com capacidade de mais de 50 mil passageiros por dia para conectarem os diversos destinos no mundo todo. E a nossa VIP Lounge para quem está em conexão também dos passageiros em classe executiva, que é o nosso perfil aí do cliente CT operadora. Skylight, como eu falei para vocês, um hotel super requintado e novo, pronto para atender o passageiro em conexão com pernoite. Nosso centro de manutenção, é sempre lembrando que nós cumprimos toda a parte de manutenção e treinamento, que também é referência hoje na África. Tá? Nosso processo de protocolo de desinfecção das aeronaves está disponível lá no YouTube ou diretamente no nosso site. Basta procurar pelo processo de desinfecção das aeronaves da Ethiopian, você consegue compartilhar com o passageiro. E a vacina, para quem fica na Etiópia, é necessário, tá? De febre amarela. E, falando em vacina, como não temos ainda a vacina do Covid, exigimos o teste para qualquer embarque, qualquer destino. Tá? E esse teste tem que estar em inglês, emitido de preferência no máximo de 72 horas de antecedência do embarque. Muitas pessoas, inclusive, estão preferindo fazer em Guarulhos, direto aí numa empresa que tem lá disponível no laboratório, no stand, que fica pronto no mesmo dia. E, como eu falei para vocês, aí tivemos a felicidade de compartilhar o anúncio, né, das novas frequências de Johannesburg e Cape Town, já conectando aí as outras regiões da África do Sul, e também estamos trabalhando para ter um acordo com a Airlink, que é a 4 Zulu, para que o agente de viagem possa também vender os trechos internos já conectados no nosso bilhete. Esse é o nosso próximo desafio e devemos ter aí novidades provavelmente aí a partir de dezembro. Tá? E Kigali, na Ruanda, que é os hotéis que a Ana vai apresentar hoje, é um ponto bem importante. Eu confesso que muitas agências nem sabiam que a Ethiopian voava para Kigali. E temos uma operação de no mínimo 3 vezes por semana entre Addis Abeba e Kigali para levar aí os hotéis que a Ana vai apresentar para vocês. De outras informações, um parâmetro geral, fico por aqui, vou estar online até o final da apresentação. Podem nos chamar depois, pontualmente, se a gente precisar. Bom, obrigado, pessoal, mais uma vez aí pela oportunidade. Obrigado você, Josué, por trazer para nós um pouco de informação. Depois tem uma pergunta ali no Q&A, se você puder responder sobre Kigali, que é o aeroporto, colocar código, tudo certinho, aí o pessoal pode dar uma olhada, por favor. Tá bom, eu já vou responder aqui já. Obrigado. Obrigada, Josué. Se você puder parar, ocupar isso. Perfeito. Muito obrigada, né, mais uma vez, por estar aqui nos recebendo. É sempre um enorme prazer falar dessas propriedades. Está aparecendo o meu compartilhamento, não, gente? A tela não. Estamos vendo você ainda, Ana. Só um minuto. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Eu adoro falar sobre esse país. Acho que agora vai aparecer. Agora está perfeito. Obrigado. Eu adoro falar sobre Ruanda, não só porque foi um país que eu me apaixonei quando a gente começou a estudar sobre ele, né, quando o One and Only decidiu abrir 2 resorts lá, mas principalmente porque nesse período de pandemia eu acho que é um exemplo para todos nós, né? É um país que passou por um genocídio em 1994 e que hoje é um país referência na África. Eles são reconhecidos como Singapura da África, né? Então eles querem esse selo, esse reconhecimento, e é muito interessante você perceber que um país que viveu uma guerra civil interna hoje é um país unido, unificado e que busca um ponto comum para todos, que é a melhoria dessa população, no sentido de educação, de higiene, de moradia e tudo mais. Por trás disso tudo, nós temos um presidente da República, que é o Paul Kagame. Ele está no seu 3º mandato, e esse homem, em 2003, quando ele foi eleito, ele traçou para Ruanda
metas de governo até o ano de 2020 que todas foram alcançadas, tá? Então, isso é muito importante a gente frisar isso, né? E essas metas estão exatamente nesse sentido, em termos de melhoria de toda a população e econômica também do país. E ele continua no governo e traça agora metas para o ano de 2050, e a gente, quando visita Kigali, Kigali hoje é um grande canteiro de obras, porque é um país que realmente está recebendo muito investimento estrangeiro, principalmente porque é um país seguro hoje, é um país economicamente estável, é um país onde o governo investe também junto com esses investidores, né? Então, isso é muito importante a gente lembrar para vocês, que podem tranquilamente mandar os seus visitantes, né, os seus clientes, os seus hóspedes, os nossos hóspedes, para visitar Ruanda. Tá? Essa é uma imagem de computação gráfica, mas do que o Paul Kagame espera que seja Ruanda a partir do ano de 2035. Tá? Ruanda hoje, né, como eu falei para vocês, é um país super estável e é um país onde o turismo é a base da economia. Tá? Então, eles vivem basicamente do turismo e da agricultura de subsistência, muitas plantações de café e chá que movimentam essa economia. Mas eles querem se tornar um país referência em medicina, em tecnologia, em atendimento bancário, para que os próximos anos, as próximas gerações consigam se colocar e trabalhar e ter mais acesso a tudo que o Paul Kagame desenha, né, para essa população. Nesse país, que é muito inspirador, onde eles falam que vamos olhar para frente e não para trás, não temos que nos preocupar quem era da tribo X, Y ou Z, né? Hoje somos ruandenses. E é nesse país que o One and Only decide implantar o seu One and Only Nature, um deles que tem temos 4 pilares, né? Um deles é a alimentação orgânica, né? Então todos os resorts que são, todos os resorts One and Only, mas todos os resorts Nature, eles têm uma horta orgânica dentro do resort. Isso faz não só com que a alimentação seja balanceada, mas faz com que a gente diminua a emissão de carbono livre, porque a gente não tem entrega, tá? Então, a sustentabilidade está associada também à alimentação orgânica, né? É diretamente relacionada. A gente tem também uma preocupação muito grande com os animais, então esse foi um dos motivos também que o One and Only decidiu implantar em Ruanda, porque a gente sabe que em Ruanda essa é uma preocupação constante do governo, né? É muito interessante a gente saber também que todo o valor investido nas permissões para visitar os animais volta de uma forma direta ou indireta para os parques e para as populações que estão diretamente relacionadas àqueles parques. Por que que isso é importante a gente saber? Porque muitas das pessoas que hoje são guardas que protegem os gorilas, por exemplo, que é uma espécie endêmica, foram no passado caçadores de gorilas. Então, é muito importante que eles saibam da importância e que eles se beneficiem desses valores para que eles não sucumbam, né, à tentação de voltar a caçar os gorilas. Tá? A responsabilidade social, a partir do momento em que a gente emprega somente no nosso operacional a população local, né, e a gente treina e treinou e continua treinando essa população para que a gente consiga oferecer um serviço no mesmo nível de exigência que nós temos com os demais resorts. E no caso do One and Only de Linguin House, eu vou falar para vocês, essa responsabilidade social se estende um pouco mais e é muito bonito, eu vou contar já já, tá? Então, chegamos com a Etiópia, a Kigali. Kigali fica 2h30 de carro do Volcanoes National Park, que é onde a gente tem os gorilas nas montanhas, e fica mais ou menos a 5 horas do Ningui Forest. A nossa sugestão é que você fique pelo menos, né, o cliente fique pelo menos 1 noite ou 2 noites em Kigali para que ele possa conhecer essa cidade, entender ainda mais essa cultura, visitar o Museu do Genocídio, entender mais, né, toda essa história desse país e essa grande superação, tá? E a gente sugere esse primeiro trecho, Kigali-Ningué, de avião, tá? Então, um voo interno, que pode ser com a Rwandair, mais ou menos 30 minutos, e chegamos no Ningué Forest, que é uma das florestas mais antigas da África, uma das mais bem preservadas. É importante a gente saber, gente, que Ruanda, durante muitos anos, ele não foi um país que fosse muito desejado, né, pelos exploradores, porque eles não tinham grandes riquezas minerais, por exemplo. Né? Eles foram colonizados pelos alemães, depois passados aos belgas, mas por conta de não ter muito atrativo e não ter caminho para o mar, o país ficou, vamos dizer assim, de certa forma esquecido, mas isso foi muito bom porque ficou preservado. Então, as florestas aqui têm espécies, tanto animais quanto vegetais, que só são encontradas nessa parte do mundo, tá? Essa é a nossa propriedade em Ningué, no Ningué House.
E ela é muito interessante quando eu falei para vocês em relação à responsabilidade social, porque essa plantação que vocês estão vendo aí é uma plantação de chá, tá? Essa propriedade foi construída dentro dessa plantação de chá, mas essa plantação de chá não é de exploração comercial do resort. O resort gentilmente cede essa plantação de chá para a exploração da comunidade local. A comunidade local entra, faz a colheita do chá, vende para os beneficiadores de chá e ficam com esses valores. Então, a ideia do One and Only é devolver à comunidade tudo aquilo que eles nos dão no momento que nos aceitam nesse país. Muito, muito interessante, rico, né, de cultura e tudo mais. Eu vou passar um videozinho aqui para vocês, para a gente ver um pouquinho do que é, né, o Linguê, e entender um pouquinho dessa propriedade. São propriedades pequenas, as duas propriedades de Ruanda são 21 e 22 quartos. São as únicas propriedades One and Only que são full board, em conjunto com a nossa propriedade que fica na Austrália, tá? Então, a gente tem todas as refeições incluídas e alguns drinks durante as refeições, né? Então, isso é importante a gente saber. E temos também algumas atividades que são cortesia durante o estadia, tá? É uma propriedade para quem gosta desse contato com a natureza, quem quer viver essa experiência, quem quer curtir essa experiência, né, do bem-estar, porque é uma propriedade muito voltada para isso, para a apreciação de si mesmo e do entorno que a gente vive, com muito respeito, né? Eu gosto de falar que a gente tem que entender que a gente vai visitar a casa dos animais, né? Nós vamos fazer o trekking dos chimpanzés e visitar eles na casa deles, andando como eles andam, né? Nos locomovendo como eles se locomovem. Não é um safari, é um trekking, né? Então, isso é muito importante a gente saber, tá bom? Então, esse é o nosso Linguê. Uma característica do One and Only, que vocês vão perceber bastante agora, quem assistiu a minha apresentação na terça-feira, é que os resorts são sempre diferentes entre si, né? A gente sempre busca mostrar um pouco da arquitetura, na decoração do destino, né? Então, aqui a gente vê que são tons terrosos, tons da natureza, materiais que são permitidos serem usados, né? Pelas comunidades locais, um artesanato local para a gente também gerar renda para essa população. Tudo isso é uma preocupação do resort, tá? Então, a gente percebe muito isso em todas as propriedades que a gente visita. Essa aqui é a minha chefe, talvez alguns de vocês conheçam, é a Márcia Chiota. Ela teve a oportunidade de visitar antes, né, desse período todo que a gente está vivendo. E isso é uma atividade que o resort oferece como cortesia e que é uma das atividades que ela me relatou como a mais enriquecedora. A gente pode fazer a colheita do chá, tá? Então, a gente vai para a fazenda, a gente vai aprender com os trabalhadores qual é a folha que a gente está pronta para ser colhida, né? E vamos, junto com eles, entender todo esse processo do chá. E depois a gente participa de uma degustação, como se fosse uma degustação de vinho, né? Então, nesse momento, por exemplo, para quem eu, por exemplo, não sabia, o chá branco, verde, preto vem da mesma folha. O que depende é o período de oxidação dessas folhas. Então, tudo isso nos vai ser apresentado durante essa degustação, tá bom? Opa! Aqui são algumas imagens, esse é o tracking dos chimpanzés que a Márcia fez, só para a gente ter uma ideia da proximidade que a gente pode chegar dos animais. É um vídeo caseiro, né? Dá para vocês perceberem que não é nada profissional, mas os chimpanzés, ao contrário do que a gente pensa, é um tracking às vezes até mais desafiador, tá? Porque eles mudam muito rápido de lugar, eles são muito alegres, festivos, grandes bandos, né? Mas eles migram muito rápido. Então, às vezes, a gente começa a ver uma família e depois a gente tem que caminhar mais um pouco para ver uma outra, tá? Enquanto que os gorilas ficam mais quietinhos, né, numa região. Ana, O Mukanda... oi, só aproveitando que você estava falando, teve duas perguntas que são bem específicas aí do trekking. Se o trekking é incluso dentro do hotel e qual é o custo de você pagar essa licença do trekking? Tá, vamos lá. Não, os trekkings não são inclusos, né? O trekking dos chimpanzés é um custo bem interessante, em torno de mais ou menos uns 100, 120 dólares.
Eu ia falar isso mais no final, mas a gente antecipa um pouco. E o tracking dos gorilas é um valor bem superior, é mais ou menos não, é $1.500 hoje, tá? Mas existe uma época do ano que você comprando as duas permissões, você tem um desconto de 30% no tracking dos gorilas, então isso facilita muito, tá? Porque mesmo comprando os dois, não fica o valor ainda mais baixo do que comprar somente os gorilas, tá? Então isso é importante a gente saber. Nesses tracking, gente, eu vou falar mais para frente um pouco também, mas é importante a gente saber que não é safari, né? Eu gosto de bater nessa tecla, por quê? Porque no passeio a gente tem que levar o nosso lanche, né? O resort vai dar ao hóspede esse lanche, mas a gente precisa informar o resort, olha, estou indo amanhã ou estou indo depois de amanhã e preciso do lanche para levar na minha mochila, tá bom? O Muganda, na minha opinião pessoal, foi uma grande sacada do Paul Kagame. Ele cria uma lei, né, onde todo cidadão de Ruanda, inclusive ele e a esposa, né, que estão aí, é obrigado a fazer um trabalho comunitário. Então, nesse momento, eu acho que ele consegue unificar esse país e dizer somos todos irmãos, né? Somos todos iguais. É possível a qualquer pessoa participar desse Muganda. Ele acontece no último sábado do mês, normalmente pela manhã, e você deve informar, no caso do Lingua Forest, a gente tem que informar para o resort que o cliente de vocês tem interesse para que eles possam providenciar. O que eles vão fazer? Pode ser uma plantação, se estiver precisando de um reflorestamento, pode ser levantar uma cerca, uma parede, ou pintar uma escola, depende do que a comunidade estiver precisando, tá bom? Daí a gente sai, passa 2 ou 3 noites, eu sugiro sempre 3 noites, para que a gente possa curtir muito o entorno, né? E viver muito o entorno. Ruanda é um destino em si. Hoje, Ruanda tem o parque, que é o Akagera, que tem também o safari dos Big Fives. Então, você não precisa sair para um outro país, se você não quiser, para fazer o safari, você pode fazer tudo no mesmo, uma só viagem. E o país, como eu falei para vocês, como o turismo é uma maior economia do país, o país investe muito em toda essa potencial que ele tem. Então, esse lago que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, que chama Kivu, é um lago também muito bonito, né? um lago bem grande no centro da África, e que ele está sendo explorado também para que os turistas possam visitá-lo. Então, do Ningué, é possível fazer, por exemplo, um passeio de um dia nesse lago e voltar, tá? Então, por isso que eu sugiro no mínimo umas 3 noites. E daqui do Lingua Forest para o Volcanoes National Park, a gente sugere um transfer de carro. Por que a gente sugere um transfer de carro? Porque a gente acredita muito que é através de uma viagem de carro que a gente consegue entender mais desse país. Esse é um vídeo que a Márcia fez também, né? A gente vê as plantações de chá e de café, a gente vê a população caminhando, a gente tem a possibilidade de parar e perguntar e interagir com essas pessoas. Os ruandenses, eles andam muito a pé, eles não têm praticamente carro, as estradas são super boas, a manutenção perfeita. Então, a gente tem a possibilidade de ver as crianças caminhando para ir para a escola, as mulheres caminhando para irem para os seus trabalhos, para as plantações, e é muito enriquecedor essa troca, né, de experiência. Aí a gente chega no Gorillas Nest, que é vamos dizer assim, o ponto alto do que muita gente busca Ruanda por conta da visitação dos gorilas. Aqui é um videozinho também que vai nos mostrar essa. O One and Only Gorillas Nest, ele fica dentro de uma floresta de eucaliptos, tá? Então, ele tem uma característica bem diferente, né, do Lingua House. É possível fazer esse transfer também de helicóptero, tá? Então, é importante vocês saberem disso. O Brasil, eu digo que o Brasil eles têm um carinho especial por nós, porque o Gorillas Nest, o primeiro grupo que fez um buyout do resort foi um grupo de brasileiros, né? Então, eles têm um carinho conosco, tá? Essa é a propriedade, né? A Ruanda exige o teste PCR, né? É importante vocês saberem disso. E para se visitar os parques, é exigido um novo teste PCR com validade de 72 horas. O governo, ele implantou um centro, que é num estádio, onde se pode fazer o teste PCR na véspera, por exemplo, quando se for visitar os animais. O custo desse teste PCR é $50,
Eu gosto sempre de dizer hoje, né, porque tudo muda muito rápido, e é necessário fazer o agendamento para que se possa fazer esse teste PCR nessa localização. Tá bom? Então, esse é o Gorillas Nest, a gente está vendo imagens no interior do resort. Nessa região do Gorillas Nest, a gente tem a possibilidade de visitar a fundação da Diane Fossey, que é uma pesquisadora americana. Não sei se vocês já ouviram falar dela, mas vale super a pena assistir um filme que chama, bem antigo, que chama Na Montanha dos Gorilas, onde conta a saga dessa pesquisadora, que é a grande responsável por hoje ainda nós temos a possibilidade de visitar os gorilas das montanhas quando ela alerta o mundo da matança desses animais, tá? Aqui também é um vídeo caseiro que a Márcia fez, dá pra gente ver como é lindo, né? Segundo a Márcia, é uma das experiências mais enriquecedoras da vida. Você vê esses animais no habitat deles, né? Isso é muito importante. Saiu uma mamãe, esse bebezinho tinha 2 meses de nascido. Então, muita gente me pergunta, Ana, é perigoso, eles são violentos? Não, eles não são violentos desde que a gente os respeite, né? Desde que a gente entenda que nós é que estamos entrando na casa deles e não o inverso, né? Essa é uma imagem, esse é o silverback. As famílias, elas têm normalmente um silverback e no caso de Ruanda, existem famílias que têm até 30 membros num único grupo, né? Então, essa é uma família bem grande. O silverback é o chefe. Quando a gente chega no parque, os guias vão nos instruir como se portar, né? Não chegar muito próximo, normalmente uma distância de 7 metros, mas muitas vezes eles chegam mais próximos a gente. Não os olhar nos olhos, para que eles não se sintam ameaçados, nada disso, tá bom? A gente tem também a possibilidade de fazer um track dos golden monkeys, que são outros animais também, outros primatas também, que estão em processo de extinção, e visitar vilas cenográficas, vamos dizer assim, que vão nos mostrar como viviam esse povo antes da chegada dos europeus, tá? A parte de souvenir, né, de cerâmica, de cestaria deles é muito rica, e eu gosto sempre de incentivar que a gente adquira alguma coisa, porque muitas famílias vivem disso, vivem do turismo ou indiretamente do turismo. Então, como eles não têm uma indústria mais forte de outra forma, incentivar isso vai nos permitir dar a possibilidade a crianças ou a famílias de irem para a escola, se vestirem, comerem, né? Dessa forma a gente consegue ter mais empatia na hora de adquirir um presente. Existe um período de chuva, assim, entre março, abril e maio, outubro e novembro. Os parques não fecham, tá? Os resorts têm uma tarifa diferenciada. Qual é a grande diferença? Nesse período de chuva, você vai ter um trekking muito mais desafiador. Por outro lado, você vai ter menos pessoas no trekking. Normalmente, os grupos são pequenos, no máximo 9 pessoas. Durante a pandemia, esse número diminuiu para 6 pessoas. Agora, na pandemia, eles estão exigindo máscara e acredita-se que essa exigência de máscara vai ficar para sempre. Por quê? Porque os animais se contaminam muito facilmente, principalmente os gorilas, com qualquer doença respiratória dos humanos, tá? Então, aqui é um checklist que eu gosto de apresentar, o que levar quando a gente vai visitar Ruanda, né? Então, sempre, quando a gente chega no parque, a gente vai ser direcionado, né, para os nossos guias, e vão ter pessoas que vão acompanhar também o grupo, que são os porters, e eles estão lá para nos ajudar com mochila, ajudar a subir e tudo mais. A gente sempre recomenda, porque eles sempre recomendam, que a gente contrate um porter para nos ajudar. O custo dessas pessoas não é alto, tá? É um valor baixo, e sempre vamos dizer assim, agradecer em forma de uma gorjeta, porque muitas daquelas famílias estão dependendo disso para viver. Os guias são funcionários dos parques, mas os porters não são, tá bom? Lanche, como eu falei para vocês, pedir sempre no resort. Eu gosto de lembrar também, podem pedir lanche a mais, para que a gente possa dividir com os guias ou com os porters, né? A gente não vai sentar e deixá-los de lado, né? Muitos deles não têm condições de levar esse lanche, tá? Água mineral, lembrando que a gente tem que contar a água mineral para a subida e para a descida. Esse passeio pode durar até 8 horas de caminhada dentro da mata, né? No primeiro momento a gente pega um carro, depois a gente anda por uma área que é uma área aberta, e depois a gente anda pela floresta mesmo cerrada. Qual o tempo que vai demorar, Ana? Tem certeza? Não. A gente vai saber isso basicamente quando a gente chegar na entrada do parque, desculpa, na recepção do parque. Por quê? Nós vamos ser divididos em grupos
Normalmente os grupos são divididos por aptidões físicas, então se a gente vê que é uma pessoa que é mais velha ou parece ter mais dificuldade de locomoção, a gente vai tentar colocar elas com aqueles, para visitar aqueles animais que vão estar mais próximos, né? Mas isso é em regra geral, a gente não tem como garantir isso porque depende muito dos guias, tá? Roupas apropriadas, né? Que são botas de caminhada, não é tênis, não é bota de couro, é bota de trekking, tá? Camisa de manga comprida, calça, jaqueta, capa de chuva, porque pode chover durante o passeio. E dentro dos equipamentos aí a gente vai levar mochila, óculos, protetor solar, repelente, chapéu. E eu gosto sempre de lembrar de levar um kit de primeiros socorros que conste um antialérgico, tá? A gente não sabe se a gente pode ser picado por um inseto, né? A gente tá visitando uma floresta densa, então é sempre bom a gente estar preparado, tá bom? Como eu falei para vocês lá no início, a gente tem esse programa de 30% de desconto no trekking dos gorilas, tá? Isso é de novembro a maio, e a gente tem que ficar no mínimo 3 dias ou 2 noites em cada um dos destinos, tá? Então, não é simplesmente comprei e posso ir, tá certo? A idade mínima para visitar os animais é de 15 anos, tá? As permissões nunca devem ser compradas na hora, isso é uma exigência, né, que o Fabiano vai informar para vocês. Elas só são emitidas 96 por dia, então se sai do Brasil já com essa permissão em mãos, e quando a gente for visitar o parque, a gente leva o passaporte também, porque essas permissões são pessoais, intransferíveis e não reembolsáveis. Então é importante a gente lembrar que quando vocês receberem as permissões, verifiquem o nome da pessoa e o nome no passaporte e na permissão, para que não corra o risco de chegar lá e eles vejam que está faltando uma letra, ou não sei exatamente, mas que tem algum erro, porque não tem como voltar no dia seguinte, tá? E além do que, lembrar sempre, olha, o seu dia de passeio é tal, prestem atenção, porque às vezes a gente viajando, a gente tá indo, né, e esquece, hoje é terça, hoje é quarta, então isso é muito, muito importante, tá bom, gente? Então, esse é o meu recado para vocês, Muracosa, e a forma como que eles agradecem, né? Espero que a gente possa receber muitos clientes de vocês, vai ser um prazer tê-los, e estou aberta para perguntas quando vocês quiserem. Oi, vamos lá, Ana. Primeira coisa que eu acho interessante é que se alguém tiver passageiro para lá, realmente vender em conjunto, não pode primeiro o hotel e depois o trekking. Na verdade, até o oposto, né? Ver a data que tem o O trekking oposto. e depois a gente vê se o hotel está disponível, porque é complicado, Exatamente. principalmente em épocas do ano. E o passageiro que vai tem que ser um passageiro que ele sabe que faça chuva ou faça sol é aquela data. Ele não vai mudar. Então não pode falar, tá chovendo, eu não vou. Não tem essa possibilidade, vamos dizer assim. Exato. Até tem, né, Fabiano? Mas ele vai perder o dinheiro dele, ele vai perder a oportunidade de visitar os E se clubes. tiver Ele pode disponível até, no dia seguinte, né? Se tiver mas vaga. ele não consegue, não. É, A chance de ter é praticamente nula, vamos dizer assim. exatamente. Por isso que eu tô falando. Se tiver chovendo, ele perde, não vai. Acabou. Exatamente. Se ele disser, não vou porque está chovendo, sinto muito, né? A gente não, é que nem a gente ir para uma estação de esqui e chegar lá e dizer, a neve hoje foi fraca. É, Sinto muito, né? exato. Mas, assim, é importante a gente saber que mesmo com chuva, existem os trekkings e existe uma tendência de, com chuva, os gorilas chegarem mais próximos, eles descerem mais da montanha. E Né? aí Então, tem uma pergunta aqui se pessoas da mesma família podem fazer trekkings diferentes para ver os gorilas. Não, normalmente os grupos são pequenos, com o mesmo trek, mas se a família for de, sei lá, 6, 8 pessoas, eles vão estar junto com aquele tracker para ver. O que isso. existe é que muitas vezes quem está fazendo o trek não vão ver as mesmas famílias de gorila, porque são trackers diferentes, e cada um vai para uma Isso. região da montanha para justamente não ter essa aglomeração. Exatamente. Uma pergunta que é sempre recorrente é assim, Ana, é certeza que eu vou ver os gorilas? Sim. É certeza por quê? Porque os guias se comunicam com os guardas. Em Ruanda, a floresta é guardada, né, protegida 24 horas. Nós temos lá dentro guardas que protegem os gorilas 24 horas, 7 dias por semana. Eles comunicam lá onde está a família Iguixa, está próxima a tal lugar, então a gente já sabe onde a gente vai. Né? Se por acaso, no meio do trekking, aquela família sair dali e for para outro lugar, um outro guia vai dizer, olha, elas saíram, mas agora
estão em tal lugar ou visita tal família. Então, a chance de ver é 99,9% de garantida. É uma vida animal, né? Então a gente sempre tem essa questão que a gente não pode dar certeza para os nossos passageiros. Uhum, Porém, uhum, a disponibilidade, a possibilidade é grande, uhum. tá? Então, acredito, deixa eu ver se tem, não tem mais perguntas aqui. Eu acho que foi tão bem explicado as informações do trekking e de tudo, que não tem. Que bom. Acho que. E aí, eu interrompi no meio, né, quando vieram as dúvidas ali dos chimpanzés. E, pessoal, eu acho importante fazer, quando for fazer as duas regiões de Ruanda e não só para o gorila, porque é uma viagem cara, não é um destino barato. E já que estamos lá, vale a pena, vamos dizer, realmente cortar, né, tirar do mapa o foi Uhum. feito a viagem, Isso. viu o total e já aproveita. Então, é difícil uma pessoa dizer que voltou para Ruanda. Assim, não ouvi falar É. ainda. Eu já vi gente que comprou 2 ou 3 noites ou 3 dias, 3 permissões, vamos dizer assim, mas que voltou realmente, acho difícil. A não sei que seja um pesquisador, um amante, né, dos gorilas. Mas tem gente que compra, às vezes, 2 dias, porque aí visita 2 famílias diferentes. Exato. Mas Mas tem que ser também bem explorador, porque não é um trekking fácil, né? É montanha acima, é cansativo. é cansativo, é cansativo. Eu falo sempre, é um destino para pessoas que gostam de aventura, tá? Claro, tem que ter um preparo físico, óbvio, né? Não, a gente não vai mandar para uma pessoa que não consegue andar muito, tem que ter um preparo físico. É importante a gente saber também que vamos fazer de conta que é uma pessoa que tem dificuldade de locomoção, mas o sonho é visitar os gorilas, é possível você contratar, inclusive, um helicóptero para te deixar num ponto onde tem uma família de gorilas, tá? É possível você contratar um trekking privativo, vamos dizer que é uma família super VIP e não quer ninguém próximo, não quer nada, é possível também, né? Tudo tem um custo, né? A gente sabe que o luxo hoje é isso, é o que o bolso pode pagar, né? Exatamente. Mas tudo é possível dentro, né? Claro, não é possível você alimentar um gorila, isso não. Mas dentro o que os animais selvagens, né, nos permitem fazer, é possível adaptar para as necessidades de qualquer cliente de vocês. E o Exato. Fabiano é super parceiro, o que vocês precisarem, ele está aí para ajudar vocês, né, para tirar dúvidas, e eu estou aqui também para recomendar os clientes de vocês e ajudar no que for preciso. Ok, e só também lembrar, gente, que também não precisa ser uma viagem só de Ruanda, porque, por exemplo, com a Etiópia tem vários países da África. A gente pode fazer as pontas e depois emitir um trecho interno. Enfim, dá para Uhum. fazer essas combinações com outros países e até com a Etiópia, né, que está crescendo aí a procura Sim. pelo destino. E agora, com a abertura, né, da África do Sul, a gente pode ir para Cape Town, ficar no alemão de Cape Town, né, no início ou no final, né, Josué? E Exatamente. depois partir para essa aventura ou descansar depois dessa aventura, Ah, né, na África do Sul. com Então, certeza. as bordas abertas para nós brasileiros. Gente, agradeço muito, Josué, Ana, pelo tempo de Obrigado, Fabiano. vocês. Estamos realmente agora já sem perguntas e, e vou deixar vocês seguirem aí o dia de trabalho de vocês para não tomar mais o tempo. Muito obrigado mesmo, foi excelente. E, gente, qualquer Nós que dúvida, a gente agradecemos. manda já para vocês, para tirarem as dúvidas com eles. A gente pode tirar depois, se vierem dúvidas também. Obrigado a todos aí, um bom dia. Obrigada a vocês, um bom Obrigado, dia. pessoal. Obrigado a todos. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.